Olá, seja bem-vindo a essa aula, e nessa aula nós vamos falar sobre a função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau é toda função que eu consigo escrever assim, f de x igual a x mais b, onde o a e o b são números reais. O a ele tem que ser diferente de zero. Você pode ter uma situação que o a é igual a zero, mas aí você não está estudando uma função do primeiro grau, que não é o objetivo dessa aula. Então, alguns exemplos aqui de funções do primeiro grau. Então, f de x igual a 2x mais 1. Posso ter f de x igual a menos x mais 4. Posso ter funções, coeficientes envolvendo frações, então 3 meios de x mais 1 quarto. O b pode ser zero, então você poderia ter uma situação assim, simplesmente f de x igual a x, e assim por diante. Então, para você identificar uma função do primeiro grau, você tem que olhar a variável x e ver o maior expoente dela. Então, em todos os casos aqui, se você olhar, o maior expoente não está escrito, mas está subentendido que é 1. Então, sempre uma função do primeiro grau, o maior expoente vai ser 1. E qual que é a característica dessa função? Que o gráfico delas vão ser retas. Toda função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Esse coeficiente a e esse coeficiente b, eles têm um nome especial. O a ele é chamado de coeficiente angular e o b ele é chamado de coeficiente linear. Na hora de fazer o gráfico, vai ficar mais fácil entender esses conceitos, mas o coeficiente a ele já está envolvendo com um ângulo, né? Ele vai te dar uma medida de inclinação. O b ele está relacionado aonde que a reta vai cortar o eixo y. Para as funções de primeiro grau, só vão existir dois tipos de retas. A primeira reta vai ser, que eu posso indicar aqui, vai ser uma reta crescente. Ó. Então, o a, que é o coeficiente angular, ele te dá a medida da inclinação dessa reta. Quanto maior o valor da a, mais inclinada ela fica. Ou quanto menor o valor da a, menos inclinada ela fica. Tá? Então, eu vou deixar aqui a primeira reta. A segunda reta vai ser uma reta nesse tipo em vermelho, que é chamada de uma reta decrescente. Então, a diferença de uma para outra é que a azul é crescente e a vermelha é decrescente. E para você saber qual a diferença de uma para outra, quem te diz quem é crescente ou decrescente é o coeficiente a. Se o a for maior que zero, ela é uma reta crescente. Se o a for menor que zero, ela é uma reta decrescente. O coeficiente b, ele te diz onde que essas retas cortam o eixo y. Então, na reta azul, o b é esse ponto aqui, ó. E já na reta vermelha, o b é esse ponto aqui. Vamos fazer um exemplo, então, para esboçar o gráfico dessa função linear aqui. F de x igual a 2x mais 1. Então, eu sei que o gráfico vai ser uma reta, porque o maior expoente do x é 1. E como é que eu faço o gráfico de retas? É bem simples para fazer o gráfico. Você só precisa localizar dois pontos no plano cartesiano. Sempre que você localizar dois pontos, você simplesmente vem aqui e liga os pontos. Na verdade, você pode estender isso. Então, para começar o gráfico, eu faço o seguinte. Eu venho aqui e monto uma tabelinha. X e y. E escolho dois pontos arbitrários. Por exemplo, eu vou pegar os simples mais simples, 0 e 1. Essa escolha do x é arbitrária. Depois você vem aqui na função e calcula a imagem deles, ou seja, você substitui esses pontos na função. Então, o f de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1, dá 1. E o f de 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1, dá 3. E você vem aqui e marca 1 e 3. Isso aqui são pares ordenados. Se você quiser, você pode chamar isso aqui de ponto A e ponto B. Você faz então o plano cartesiano e localiza esses pontos A e B. Então o A é 0 e 1, 0 e 1 está aqui, esse é o ponto A. O B é 1 para x, 3 para y. E depois que você localizou, é só traçar o gráfico. Então aqui está a reta, você pode vir simplesmente aqui prolongar. Aqui está o gráfico da nossa função f de x igual a 2x mais 1. Então essa é a receita para você sempre esboçar um gráfico de uma função linear. Faz a tabelinha, escolhe dois pontos arbitrários, localiza os pontos, liga os pontos e pode estender a reta. Vou fazer mais um exemplo aqui de uma reta decrescente. Ó. Então f de x igual a menos x mais 3. Eu sei que ela é decrescente por quê? Porque o coeficiente a ele é o número que está na frente do x, e nesse caso é menos 1 e é menor que zero. Então ela é uma reta decrescente. O b é o coeficiente linear, vale 3, é onde a reta vai cortar o eixo x. Fazer o gráfico do mesmo jeito, você vem aqui e monta uma tabela, escolhe dois pontos arbitrários, eu vou escolher 0 e 3, e calculo o y. O y, só lembrando, é o f de x, que nesse caso é menos x mais 3. Então, se eu escolher o 0, no lugar do x aqui eu troco por 0, calculo menos 0 mais 3, dá 3. Vem aqui e marca 3. Escolhi o número 3, então calculo o f de 3, vai dar menos 3 mais 3,
dá zero. Vem aqui e marca. Tem os dois pontos aqui, faz o plano cartesiano e localiza esses pontos. O primeiro ponto é 0 e 3. Tá aqui o ponto. O segundo é 3 e 0. Então, 1, 2, 3 e 0. Tá aqui outro ponto. E liga os pontos. Então, aqui está o gráfico da nossa reta decrescente de equação f de x igual a menos x mais 3. Outro assunto importante, ainda se tratando de função do primeiro grau, é realizar o estudo do sinal de uma função. Nesse caso, a gente está interessado no estudo do sinal da função linear ax mais b. Eu coloquei aqui, então, os dois casos que podem ocorrer, da reta ser crescente, azul, e vermelha decrescente. Mas agora a gente está interessado no estudo do sinal. Então, pelo gráfico, é sempre mais fácil fazer o estudo do sinal, porque você tem a visualização do gráfico e sabe onde que a função é positiva e negativa. Tá, eu vou fazendo uma aula sobre estudo do sinal de função geral, eu vou deixar o link na descrição. Mas aqui, só para entender, como que eu faço o estudo, né? Então, tem um ponto que é muito importante aqui, que é esse ponto onde a função corta o eixo x, esse ponto aqui. É a mesma coisa aqui na reta vermelha. Então, esse ponto ele é um ponto muito importante. Ele é chamado de raiz da função, raiz de f de x. Por que ele é importante? Porque ele diz onde tem a troca de sinal. Na reta azul, quando a gente não sabe quanto que vale esse ponto, eu vou chamar ainda por enquanto de x0. Quando você passa desse ponto x0, a reta azul ela está acima aqui do eixo x. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer ponto que você pegar aqui da reta e rebater aqui no y, os pontos que vão estar dando aqui, todos eles aqui vão ser positivos. Então eu digo que o sinal após aqui o eixo x, o sinal da função é positivo e coloco esses mais. O mesmo raciocínio eu faço aqui quando x for menor que x0. A reta aqui está abaixo, então os valores que ela toca aqui no eixo y, todos eles são negativos. E eu venho aqui e coloco menos. Posso fazer o mesmo raciocínio aqui na reta vermelha. Quando eu passo do eixo do valor de x0, a reta está abaixo do eixo x, os valores dela são negativos, eu ponho o sinal menos. E antes do x0, a reta está aqui acima, o sinal dela é... Eu posso ainda... o que eu fiz aqui nos gráficos está certo, mas eu posso deixar de uma maneira um pouco mais compacta, resumida. Você faz simplesmente uma reta aqui horizontal, que indica o eixo x, marca esse ponto x0, que é um ponto importante, e daí, em vez de ficar colocando esses monte de mais que aparecem, um monte de menos, você simplesmente põe um mais aqui. Então, eu posso pôr só um mais aqui, e um menos aqui para a reta azul. Esse mais que eu coloquei aqui simboliza que qualquer ponto que você pegar aqui de x, a tua função, os valores que ela vai assumir são sempre positivos. Na reta vermelha só tem a troca de sinal, né? Então o sinal dela aqui é mais, e aqui nessa região ela é negativa. Isso aqui é uma maneira resumida de você representar o comportamento do sinal da tua função, em vez de ficar com o gráfico e várias anotações. Vamos fazer um exemplo, então, para estudar o sinal dessa seguinte função, menos 2x mais 3. E aqui a gente vai aprender como achar a raiz da função, que é esse ponto x0 que eu tinha indicado ali. Monta uma tabela, x e y, escolhe dois pontos, eu vou escolher 0 e 1, por simplicidade, e calculo o f deles. Então, o f de 0 vai ficar menos 2 vezes 0 mais 3 dá 3, marca aqui. O f de 1 vai dar menos 2 vezes 1 mais 3. Isso aqui vai dar menos 2 mais 3, vai dar 1. Marca aqui. Tenho o plano cartesiano, localizo esses pontos e ligo eles. Então, o primeiro ponto é 0 e 3. Então, o ponto está aqui. E o segundo é 1 e 1. 1 para x, 1 para y. Tem os dois pontos, é só ligar eles. Aqui está o gráfico, então, da nossa reta. E você vê que ela toca aqui no eixo x em algum ponto que a gente não sabe ainda quanto que vale. Que esse ponto a gente viu é a raiz da função f de x. Bom, o sinal a gente já pode fazer aqui, porque a gente já tem a reta e sabe onde ela é positiva ou negativa. Quando passar desse ponto que eu não sei ainda quanto que vale, o sinal dela para cá é negativo. Ela está abaixo aqui do x. Os valores que ela toma são negativos. E antes desse valor, os valores dela são positivos. Então isso já é o sinal. Mas ainda não está completo porque a gente tem que achar a raiz. Então como é que eu vou achar a raiz? Para você achar a raiz da f, você simplesmente pega a tua função f de x igual a zero e resolve essa equação. E assim você vai determinar o valor da tua raiz. Para esse exemplo, a gente tem menos 2x mais 3 igual a zero, então, e isola a variável x. Menos 2x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 meios. 3 sobre menos 2, isso aqui dá 3 meios. Então eu descobri quanto que vale o valor de x, que é a raiz da função. Esse valor aqui vale 3 meios. Então, só resumindo
de forma compacta, só que eu posso ainda fazer da seguinte forma. Então, o sinal aqui da f de x menos 2x mais 3, faço a reta horizontal x, marco o ponto importante, que é o 3/2 que a gente acabou de descobrir, e ponho o sinal. Em vez de colocar um monte de menos aqui à direita, eu ponho só um menos, e aqui eu ponho só um mais. E aqui está feito o estudo do sinal da minha função f de x menos 2x mais 3. Eu vou fazendo uma aula sobre resolver mais exercícios de funções do primeiro grau, como achar a equação da reta. Eu vou deixar no link aqui na descrição. Obrigado por ter assistido, espero ter ajudado e até a próxima aula.